Evangelho de São João, capítulo 19. Então Pilatos tomou Jesus e mandou flagelá-lo. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre sua cabeça e o revestiram com um manto púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente e disse-lhes: "Eis que vos trago a ele, para que saibais que não encontro nele culpa alguma." Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Pilatos disse-lhes: "Eis o homem." Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos disse-lhes: "Levai-o vós mesmos e crucificai-o, pois eu não encontro culpa alguma nele." Os judeus responderam-lhe: "Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus." Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou ainda mais receoso. Entrou novamente no pretório e disse a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe disse: "Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te libertar e poder para te crucificar?" Evangelho de São João, capítulo 19. Jesus respondeu: "Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem um pecado maior." A partir de então, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: "Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César." Então Pilatos, ao ouvir essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da 6ª hora, e disse aos judeus: "Eis o vosso rei." Eles, porém, clamaram: "Fora! Fora! Crucifica-o!" Pilatos lhes disse: "Hei de crucificar o vosso rei?" Os chefes dos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei senão César." Então Pilatos entregou Jesus a eles para ser crucificado, e eles o levaram. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também escreveu um título e o colocou sobre a cruz. Estava escrito: "Jesus Nazareno, Rei dos Judeus." Muitos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Evangelho de São João, capítulo. Então os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: "Não escrevas, Rei dos Judeus, mas sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Depois que crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica. A túnica era sem costura, tecida de alto a baixo, numa peça única. Disseram então uns aos outros: "Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será." Assim se cumpriu a escritura: "Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes." E assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: "Mulher, eis o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis a tua mãe." E a partir daquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado para que se cumprisse a escritura, Jesus disse: "Tenho sede." Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Amarraram uma esponja embebida em vinagre num ramo de hisopo e a levaram à boca de Jesus. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, como era o dia da preparação, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, pois aquele sábado era um dia especialmente solene, pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e também do outro que havia sido crucificado com Jesus. Quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, para que também vocês creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E ainda outra passagem da Escritura diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas o fazia em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, e ele veio e retirou o corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido encontrar Jesus à noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os perfumes, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo estava próximo, ali colocaram Jesus. Comentário patrístico sobre o Evangelho de São João, capítulo 19. Neste capítulo, que narra a paixão e morte de Jesus, o mistério da crucificação e os eventos relacionados são abordados com grande profundidade pelos padres da Igreja. A análise patrística ilumina o significado profundo desses acontecimentos, revelando sua conexão com a Escritura e a doutrina cristã. Abaixo, apresento um comentário patrístico que reflete sobre a cena da crucificação e suas implicações teológicas. Comentário de Santo Agostinho. Comentário ao Evangelho de São João, livro 12:3. Santo Agostinho, um dos maiores padres da Igreja, ao comentar o Evangelho de São João, dedica atenção especial ao significado da crucificação e à forma como ela revela a natureza divina e humana de Cristo, como também o cumprimento das Escrituras. Agostinho vê em Cristo na cruz a manifestação máxima do amor de Deus pela humanidade. Comentário sobre o versículo 34. Mas um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Agostinho escreve: a lança que perfura o lado de Cristo revela a abertura do mistério da salvação. O sangue e a água que saem de seu lado são símbolos dos sacramentos que nos santificam. O sangue é o símbolo da Eucaristia, através do qual somos alimentados e fortalecidos na fé, e a água é o símbolo do batismo, que nos purifica e nos dá nova vida. Ambos fluem de Cristo, que é a fonte da salvação. A partir de seu lado aberto, a Igreja é gerada, assim como a mulher foi gerada do lado de Adão quando ele foi colocado em um sono profundo. Gênesis 2, 21, 22. Portanto, a Igreja nasce do coração de Cristo, assim como a esposa do homem primordial. Agostinho relaciona o lado de Cristo aberto à criação da Igreja, destacando que o sacrifício de Cristo na cruz não só confirma sua identidade divina, mas também inaugura os meios de salvação, os sacramentos que nos conduzem ao reino de Deus. Ao fazer essa comparação com Adão e Eva, ele revela que a Igreja, como a noiva de Cristo, é formada de sua abertura. A água e o sangue, ambos derramados do lado de Cristo, tornam-se os instrumentos pelos quais a Igreja é purificada e alimentada. Comentário sobre o versículo 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Santo Agostinho continua: a profecia de que nenhum osso de Cristo seria quebrado, Êxodo 12, 44, 20, se cumpriu no Calvário, quando, embora o corpo de Jesus estivesse exposto ao sofrimento físico extremo, não houve quebradura dos seus ossos. Isso não foi um acaso, mas um cumprimento da Escritura, que já anunciava no Antigo Testamento a perfeição do sacrifício de Cristo. Ele, o Cordeiro Imaculado, é oferecido sem defeito, sem qualquer malformação, para que, por meio de sua perfeição sacrificial, possamos ser restaurados. Aqui, Agostinho interpreta o cumprimento das Escrituras como uma marca da perfeição do sacrifício de Cristo. A ideia de que nenhum osso foi quebrado está ligada à figura do Cordeiro Pascal, cuja carne deveria ser consumida inteira, sem ser danificada. Agostinho vê nisso a confirmação de que Cristo é o Cordeiro perfeito, que, com seu sacrifício, purifica e redime a humanidade.
Comentário sobre o versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O consumatum est, está consumado, é a conclusão do grande mistério da salvação. Cristo não disse: estou morrendo, mas está consumado. Sua morte na cruz não foi um fracasso, mas o ponto culminante de sua missão. O sacrifício estava completo, as Escrituras foram cumpridas, o pecado foi redimido e a morte foi vencida. A palavra de Cristo revela que a missão de salvação foi completamente realizada e que a humanidade agora tem acesso ao Pai através da cruz, de modo definitivo. Portanto, ele não morreu como uma vítima, mas como o vencedor do pecado e da morte. Santo Agostinho interpreta as palavras de Cristo como uma declaração de vitória, não de derrota. Para ele, a morte de Jesus é a consumação da obra de salvação que começou com a encarnação e culmina na cruz. Não é o fim, mas o início da redenção para a humanidade. Explicação clara e acessível. 1. O sangue e a água do lado de Cristo. Santo Agostinho vê a abertura do lado de Cristo como o ponto de origem de dois sacramentos fundamentais para a Igreja: a Eucaristia, o sangue de Cristo, que nos alimenta espiritualmente, e o batismo, a água que purifica e dá nova vida. Ele interpreta isso como a maneira pela qual a Igreja é gerada a partir do coração de Cristo, assim como Eva foi criada a partir do lado de Adão. 2. O cumprimento da Escritura sobre os ossos de Cristo. Agostinho explica que a profecia de que nenhum osso de Cristo seria quebrado simboliza a perfeição de seu sacrifício. Jesus é o Cordeiro Pascal, sacrificado sem defeito, e a sua morte, sem quebraduras, aponta para a perfeição do seu ato redentor. Está consumado. Para Agostinho, estas palavras de Cristo na cruz não indicam um fim trágico, mas a realização completa do plano de salvação. Cristo completou sua missão e venceu o pecado e a morte, oferecendo à humanidade o caminho para a salvação através da cruz. Este comentário de Santo Agostinho é profundamente teológico, pois une a Escritura e a tradição da Igreja, explicando o significado da morte de Cristo de uma maneira que ajuda a compreender melhor como os eventos da paixão de Cristo são a chave para a nossa salvação. Este comentário é um exemplo de como a patrística nos ajuda a aprofundar nossa compreensão da Bíblia, iluminando o mistério da cruz e revelando a profundidade da obra redentora de Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.